Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Mas em relação à briga pelo Maracanã, cara, que era o que eu queria falar aqui, para mim é algo... Eu sempre fui um defensor do Vasco voltar a jogar no Maracanã com mais frequência. Inclusive no 1898 em diante, no livro que eu sou um dos autores, né, sobre a história do Vasco, eu fiz um capítulo só sobre isso. Eu, na verdade, ia escrever um livro sobre a relação do Vasco com o Maracanã, historicamente, né? O Vasco, por exemplo, tem mais... Desde que o Maracanã inaugurou em 1950, o Vasco tem mais jogos no Maracanã do que em São Januário. Não necessariamente como mandante. Clássico, por exemplo, a gente chama de campo neutro, né? Mas contando todas essas partidas, o Vasco jogou mais vezes no Maracanã do que em São Januário. Nos últimos anos que isso mudou. Eu, inclusive, tenho lá uma tabelinha, a década de 50, tantos jogos no Maracanã, tanto em São Januário. Década de 60, enfim, botei lá para quem tem o livro, sabe do que eu estou falando. Inclusive, o próprio Roberto Dinamite tem mais gols no Maracanã do que em São Januário pelo Vasco. Para você ver como é que isso foi mudando nos últimos anos. E eu não estou falando que o Vasco tem que jogar prioritariamente no Maracanã. Mas o Vasco tem sim que usar o Maracanã, que é a sua casa. É um estádio construído com dinheiro público. Entendeu? Inclusive, na época, eu falo inclusive isso no livro. Na época que foi construído o Maracanã, o Vasco queria que esse dinheiro da construção do Maracanã, na verdade, fosse direcionado para a ampliação de São Januário. Essa ampliação que a gente fala hoje, né, em 2022, 80 anos depois, o Vasco buscava há muito tempo. O Vasco buscava na década de 40. O Vasco queria a melhora do entorno de São Januário. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que não adianta você ampliar se você não melhorar os acessos, por exemplo. E se era ruim na década de 40, imagina agora, 80 anos depois, com muito mais carro, muito mais casa, enfim, a movimentação muito maior do que era antigamente. Então, eu sou super a favor do Vasco voltar a utilizar o Maracanã. Não precisa ser para qualquer jogo, não tem que ser a primeira casa, nunca, não é questão disso. Mas o Vasco tem que se sentir em casa no Maracanã. Os jogadores do Vasco têm que entrar no Maracanã conhecendo o estádio, não sendo algo novo, não sendo, nossa, primeira vez que eu jogo aqui. Eles têm que conhecer o estádio, tem que ter uma atmosfera deles também. O torcedor tem que se sentir bem lá, né? Tem que estar acostumado com os arredores, tem que ter o barzinho dele, que ele sabe que ele faz a pré quando joga no Maracanã. Então tem que ser algo natural para o jogador e para o torcedor. Como foi a vida inteira do Maracanã? Né? Eu falei, eu uso muitos números para defender isso, porque mostra coisas que eu mesmo não tinha noção quando eu comecei a pesquisar. Que o Vasco, por exemplo, jogou mais jogos no Maracanã do que em São Januário nesses 70 anos de Maracanã. Né? Mesmo nos últimos 20, 30, tendo tido uma inversão dessa casa. Né? Então, assim, eu acho fundamental. E eu acho que uma coisa está ligada à outra. Você vai até uma matéria hoje falando sobre isso. O Vasco, se você pretende ampliar São Januário, reformar São Januário, enfim, mexer em São Januário, você vai ter que parar São Januário por um tempo. E você vai jogar onde? Volta Redonda? Você vai jogar no Engenhão, no Newton Santos, perdão. Você jogar no Maracanã. Entendeu? Até pelo apelo que hoje tem o jogo do Vasco. Hoje eu vi muita gente reclamando, por exemplo, que não consigo comprar ingresso. Isso já vem há muito tempo. Muito tempo. Toda hora eu recebo mensagem de amigo perguntando, pô, Garone, tu não consegue ir lá? Tu conhece o pessoal do Vasco? Não, cara, não consigo ingresso. Não, jamais pediria o ingresso. Não peço nem para mim, sabe? Mas é uma situação que você precisa rever. Não quer dizer que você tem que ampliar São Januário para ter 60 mil. Eu acho fora da realidade. Até porque isso tem um custo. Não é só ampliar. Né? Não é só jogar mais concreto ali. Você tem um custo disso tudo. Agora, você pode ampliar São Januário, até porque o Vasco... São Januário é uma ferradura que não está fechado, né? É um estádio que está todos os lados fechados. Então, você tem espaço para ampliação. Você tem espaço de melhorias. Cara, banheiro, pô. Entendeu? Mas melhorar tudo isso faz parte de uma melhora e de uma ampliação de São Januário. E você, quando você tiver jogos com um apelo ainda maior, que se jogue no Maracanã. Quando você precisar mexer na grama de São Januário, que se jogue no Maracanã. E você não pode ser um visitante. Você não tem que estar na situação que hoje está o Vasco,
de ter que pedir para Flamengo e Fluminense para jogar, para ver se tem uma data disponível para poder jogar. Se não está 48 horas de um jogo, entendeu? É um espaço público. Foi construído com o nosso dinheiro, superfaturado com o nosso dinheiro, né? Foi destruído com o nosso dinheiro, né? Porque o que fizeram com o Maracanã é sacanagem. E não pode jogar? Tem que pagar? O aluguel, tudo bem, você tem ali gastos de manutenção de quem está cuidando. Agora, tem que ser sempre o mesmo valor. Ele foi construído com dinheiro público, né? E é um estádio público, continua sendo um estádio público. Então, eu sou super a favor do Vasco utilizar mais vezes o Maracanã, inclusive pensando em melhorias para São Januário.